Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Essa é a disciplina de Estrutura e Governança Organizacionais. Eu sou o professor Sheldon e a gente vai discutir aqui nessa primeira semana os modelos de gestão e estrutura organizacional e também os seus impactos nos processos que envolvem os novos modelos de gestão, mas principalmente como que a função gerencial foi mudando com o passar do tempo. De forma prática, temos como objetivo para que você identifique alguns desses componentes na organização em que você atua e nas relações que você desenvolve com seus subordinados ou superiores. Então, a gente vai discutir algumas questões voltadas para os modelos de gestão. Bem, o que é um modelo de gestão? O modelo de gestão é um princípio, é uma ferramenta que o administrador ou o gestor ele utiliza para a gestão das pessoas, dos recursos financeiros, dos recursos materiais e de toda a estratégia empresarial. É ali onde ele define os objetivos organizacionais, delega as responsabilidades e faz com que a organização, a empresa, a organização do terceiro setor, as mais variadas estruturas organizacionais existentes, alcance os seus objetivos, cumpra a sua missão e a sua visão adotada. Bem, a gente pode fazer um paralelo, né? Existem vários tipos de gestão, né? E a gestão vai depender muito do líder, das características dessa estrutura organizacional e do que se pretende atingir como objetivo. Né? A gente tem uma gestão mais tradicional, né? Voltada para ambientes mais estáveis, condições mais voltadas para o cumprimento daquela hierarquia proposta. Por outro lado, a gente tem alguns outros modelos que transitam para o outro contínuo, de gestão mais participativa e democrática. Bem, atualmente a gente tem visto vários modelos de gestão que estão orientados pelos processos, né? A gente tem aí uma nova roupagem do PPM, então que trabalha muito a questão da gestão dos projetos, dos processos e de todo um desempenho, né? E isso está voltado a uma característica de ambientes mais dinâmicos, então que requerem os processos bem delimitados em fluxos e que também se apropriem de indicadores que entreguem valor. A gente também tem um modelo de gestão hoje muito baseado também por resultados. E dentro desses resultados, né, são criados ou elaborados indicadores de performance que vão guiar ou nortear, né, a gestão ali naquele ponto, né? São os famosos OKRs, os KPIs, né? E isso são elementos assim de uma gestão mais voltada para o controle e acompanhamento desses indicadores, né, analisando ali o desempenho, o crescimento da empresa naquela área preconizada. Bem, então assim, das principais diferenças, né, em termos da gestão tradicional e dessa gestão que hoje está mais voltada para os processos, é a questão desse contínuo mesmo, né, onde você tem estruturas mais hierarquizadas, mais baseadas na especialização, e hoje você tem uma gestão mais voltada para processos, né, que vão exigir uma colaboração mais horizontalizada. Então, a percepção, a estratégia da organização, ela muda muito com o passar do tempo, né, voltando para focos, né, em processos que requerem aí uma proximidade maior do cliente ou do mercado. Bem, falar de estrutura organizacional. A estrutura organizacional ela foi concebida lá atrás, né, nos estudos gerencialistas, né, principalmente ali a gente tem, né, o início lá com Fayol, né, onde ele enxerga nessa estrutura organizacional, né, como elemento preponderante para resolver os problemas das organizações industriais ali no momento da Revolução Industrial. Né, e a partir desse percurso, né, dos estudos de Fayol, a gente tem várias outras correntes que vêm estudando principalmente a estrutura organizacional, né, que são muito baseadas naqueles elementos da escola clássica da administração. Né? São organizações mais voltadas para a especialização do trabalho, né, uma autoridade mais formal, né, e bem hierarquizada, o que a gente chama também de cadeia de comando, e a gente começa a observar que há uma concentração maior da decisão nessas estruturas.
E aí a gente começa a perceber que essas estruturas elas são muito usuais para negócios, né, ou empreendimentos onde os trabalhos precisam ser mais padronizados para alcançar um determinado nível de qualidade e confiabilidade de entrega para o cliente. E são vários tipos, né, de estrutura organizacional, né, no guia a gente aborda isso, e essas estruturas, como qualquer tipo de estrutura, ela traz vantagens e desvantagens. Então, a gente tem estruturas organizacionais que são mais voltadas para uma departamentalização funcional, né? Eu tenho lá as várias caixinhas, né, de finanças, pessoas, marketing, produção. Eu tenho estruturas que são mais voltadas a uma departamentalização por produto ou por região, né? Isso tem um impacto muito nas empresas, né, aí do varejo, principalmente, né, do grande varejo, né? A gente consegue perceber muito isso. A gente tem algumas estruturas organizacionais que são em rede, né, centraliza aquelas atividades que são mais estratégicas para a organização e ela consegue fazer um equilíbrio, né, com outros modelos, por exemplo, como terceirização, incorporação de novas empresas, criação de novas empresas, e a gente percebe uma mudança nas estruturas organizacionais que a gente conhece, né, lá dos elementos da escola clássica, que vem naqueles níveis operacional, tático, estratégico, e hoje pensando muito mais na horizontalidade dessas organizações, né, isso muito favorecido pelos meios de comunicação que a gente tem, na descentralização e também, consequentemente, né, no crescimento do nível educacional das pessoas. Então, essas estruturas organizacionais, né, elas têm, como eu falei, vantagens e desvantagens, não tem uma melhor do que a outra. Nessas estruturas organizacionais, elas precisam se adequar à estratégia do negócio. Por exemplo, se a gente for pensar uma grande construtora, né, a construtora, ela no nível operacional, ela tem lá o que a gente fala do canteiro de obras, e esse canteiro de obras ele vai requerer uma estrutura organizacional mais funcional, hierarquizada, voltada mais para a especialização das pessoas, para garantir a qualidade. Por outro lado, a estratégia de negócio e ampliação, ela vai requerer talvez que a empresa, né, ou a organização desenvolva uma departamentalização por produto, por projeto, por região geográfica. Então, enfim, é uma infinidade de estruturas que talvez vão conviver ali na mesma organização. E por isso a função gerencial ela é fundamental. Então a gente consegue perceber que essa função do gerente ela evoluiu significativamente, né? Se a gente for pensar e fazer um paralelo, né, das organizações mais tradicionais, lá da escola clássica até hoje, né, a gente tem uma evolução do papel do gestor no sentido dele ser mais um supervisor, né, tá ali muito voltado para o controle, para simplesmente o cumprimento daquele projeto ou produto. E hoje a gente tem um líder que ele tenta facilitar mais a colaboração entre as pessoas para o alcance é, dos objetivos organizacionais. E a gente está percebendo aí uma transição, né, mais estratégica, né, para que os líderes, né, eles tenham um papel mais de técnicos, né, os coachings, mas no sentido assim de desenvolver as pessoas, de mentorar, de qualificar, de buscar fazer com que as pessoas em cada um dos seus comportamentos e objetivos individuais estejam mais alinhadas com a visão, com a proposta da organização. E isso também não é uma transição fácil, né? A gente não vai também deixar de lado, né, todos os elementos que norteiam uma gestão, como a gente pode dizer, tradicional. Né? Esses elementos que são baseados no comando, no controle, eles permanecem, mas esses elementos eles são muito mais voltados para que você possa facilitar o desenvolvimento daquela pessoa, aproveitar o potencial delas e também colaborar com o alcance dos objetivos organizacionais. É o que a gente vai discutir muito, por exemplo, quando a gente fala na evolução
desses modelos de gestão é justamente a profissionalização, né, da função da administração e, consequentemente, da função gerencial, né, que vai mudando, vai se modelando a partir, né, dessas estruturas. Né? Nessa semana 1, faça a leitura do guia, né, lá está bem indicado, semana 1, faça a atividade da semana e também, se tiver um tempinho aí, faça a leitura das indicações complementares. Né? Lá no AVA vai ter lá sempre uma abinha com as leituras sugeridas e ela vai trazer um artigo ou 2 artigos para que você possa ler na semana. Também dá uma consultada lá nos papéis gerenciais que o Mintzberg propõe. Henry Mintzberg é um grande estudioso na área gerencial, né, tem importantes estudos aí na área da gestão e da estratégia. Tá? Obrigado pela companhia e até a próxima semana. Um grande abraço.